A partir de agora, você está ouvindo a ideia inspirada. Oi, ouvintes! Hoje nós vamos dar uma palavrinha sobre a abordagem da via aérea e sobre o reconhecimento da via aérea difícil. Você sabe indicar uma intubação? Bom, para indicar a intubação, a gente vai se guiar pelos sintomas do paciente, se ele está muito taquidispneico, o padrão respiratório, a saturação de oxigênio, dentre outras condições. Mas não só isso, nós devemos visualizar e nos fazer três perguntas principais. Primeira, esse nosso paciente está com a via aérea pérvia e protegida? Segunda, esse paciente ele consegue realizar uma troca gasosa eficaz? E terceira, esse paciente ele tem um desfecho clínico desfavorável? Pronto, fazendo essas três perguntas, nós podemos predizer algumas condições em que esse paciente pode descompensar. E aí, nesse caso, é preconizado a gente fazer a intubação. Quando a gente vai fazer a intubação, é muito importante se planejar. Para isso, a gente deve conferir nosso material. Então, o tubo orotraqueal, o laringoscópio, tem que ser testados antes do procedimento. Além disso, devemos escolher cuidadosamente as drogas que vamos aplicar no paciente, para não piorar a sua situação fisiopatológica inicial e não descompensar seus sinais vitais. Além disso, é importante nos atentarmos ao posicionamento do paciente, de modo a abrir a via aérea e deixar ela o mais pérvia possível para a introdução do tubo. A pré-oxigenação é uma etapa muito importante da intubação. Você deve garantir o fornecimento de uma fração inspirada de oxigênio a 100% para o nosso paciente, a fim de garantir que todos os gases da via respiratória sejam substituídos pelo oxigênio. Isso é necessário porque, abaixo de 90% de saturação, nosso paciente despenca a oxigenação, e isso pode gerar uma situação muito desfavorável no momento da intubação. Bom, outra coisa que nós devemos nos atentar é a otimização dos sinais vitais. A gente tem que ressuscitar o paciente antes de laringoscopar. Então, por exemplo, se o paciente está hipotenso, nós podemos lançar mão dos vasoconstritores. Assim, ele fica estável e podemos entubá-lo com mais tranquilidade. Assim que você visualizar a via aérea, não tire mais o olho, deixe que seu assistente vá lhe passar o tubo. E após a inserção do tubo, não esqueça de confirmar se foi feita corretamente a intubação. Então, faça a inspeção torácica, faça a ausculta epigástrica e torácica do paciente e utilize a capnografia para verificar o registro de emissão de CO2. Por fim, utilize uma radiografia de tórax para confirmar o posicionamento adequado do tubo. Bom, mas na intubação, nem tudo são flores, e às vezes aquele paciente já se mostra que tem uma via aérea difícil. A via aérea difícil ela pode ser anatomicamente ou fisiologicamente difícil. Nós vamos falar primeiro sobre a via aérea anatomicamente difícil. Então, como nós falamos, nós podemos predizer se esse paciente vai apresentar uma dificuldade na intubação. Isso pode acontecer no momento de laringoscopar ou no momento de ventilar. Na laringoscopia, a gente tem um mnemônico chamado Lemon. O Lemon ele diz Look, Evaluate, Malampathy, Obstruction e Neck Mobility. Você deve procurar por anomalias anatômicas que possam dificultar essa laringoscopia. Você deve avaliar a abertura bucal, a distância tiromentoniana e os índices de Malampathy com Mark-Lorraine para saber se há uma visualização boa à oroscopia e à laringoscopia da via aérea do paciente. Procurar por obstruções e avaliar a capacidade de mobilidade do pescoço do paciente. Um teste bem fácil que você pode fazer é pedir para ele morder o lábio superior. Assim você vê se ele tem uma abertura bucal que possa favorecer a intubação. Outros preditores vão ser aqueles de dificuldade de ventilar. E aí a gente tem um outro mnemônico, que é o Roman. O Roman ele diz Radiation, Obstruction, Mask Seal, Age e No Teeth. Isso quer dizer o quê? Paciente que sofreu procedimento de radiação, paciente com obstrução das vias aéreas, paciente que tem uma dificuldade de selar a máscara, por exemplo, aquele que tem barba, pacientes acima de 55 a 60 anos, que oferecem uma maior dificuldade também de ventilação, e aqueles pacientes edentos, sem dentes. E aí você pode se valer de algumas estratégias. Por exemplo, no paciente barbudo, você pode utilizar um plástico filme para poder melhorar a vedação da máscara. E naquele paciente sem dentes, você pode everter o lábio inferior e utilizar ele como apoio para uma melhor selagem da máscara também. Então é isso, pessoal.
Via aérea é um conteúdo muito rico, tem muita coisa para a gente conversar. Mas a mensagem de hoje é bem rápida. Então, saiba indicar corretamente uma intubação. Saiba se preparar para o caso de enfrentar uma via aérea difícil. Utilize esses preditores e esteja o mais bem preparado possível para na hora da dificuldade de abordar a via aérea do seu paciente. É isso? Por hoje é só e fiquem atentos aos próximos posts. Obrigada. Tchau, tchau.